Este vídeo é feito por fã. Se possível, apoie o autor comprando a obra original. Volume 5, Capítulo 19, Interlúdio, a Lorde Demônio e o Administrador. Vivi uma vida muito longa e estive perto da morte muitas vezes. Mas nunca lutei contra um adversário tão estranho antes. Tomei conhecimento de sua existência pela primeira vez quando recebi um pedido de ajuda de emergência de uma das minhas subordinadas, uma rainha Taratect. Segundo o relatório que ela me enviou através do domínio sobre os parentes, ela corria o risco de ser devorada por um de seus próprios filhos. Eu não sabia o que pensar daquilo, mas pelo estado de pânico da rainha, percebi que não se tratava de um assunto trivial. Isso aconteceu num momento importante para mim, já que eu tinha acabado de começar a trabalhar como a Lorde Demônio, mas não posso recusar um pedido dos meus preciosos parentes. Fui imediatamente ao grande labirinto Euroi para obter mais detalhes da própria rainha. Isso me deixou ainda mais perplexa. Como já me havia dito, o culpado era um dos muitos descendentes da rainha. Abandonou o lado da rainha, evoluiu por conta própria e acabou se libertando do controle dela. Esta é a primeira vez que algo tão incomum acontece. No entanto, não é necessariamente impossível. Certamente existem menos bugs de sistema hoje em dia, mas alguns deles ainda persistem desde o início de tudo. Concluí que devia ser mais um bug desse tipo e imaginei que a situação se resolveria se eu simplesmente eliminasse a anomalia. Mas eu era ingênua. Presumi, com arrogância, que mesmo que tivesse evoluído algumas vezes, não poderia ser grande coisa. Não demorei muito para perceber meu erro. De imediato, não compreendi completamente porque a rainha havia pedido minha ajuda. Quando encontrei o indivíduo, logo percebi que era muito mais perigoso do que eu imaginava. Avaliação bloqueada. Os resultados da avaliação me fizeram perceber essa realidade. Somente os governantes podem interferir com a avaliação. Os governantes possuem habilidades governante, e além disso, estão conectados ao sistema. Nem mesmo a rainha alcançou essa posição, mas esse indivíduo conseguiu. Olá. Eu sou sua avó. Apresentei-me em tom de brincadeira, aproximando-me de forma amigável. Desculpe perguntar isso logo de cara, mas você poderia parar de atacar a rainha agora, por favor? Ao ouvir isso, a criatura inclinou a cabeça e, em seguida, balançou uma pata de um lado para o outro. Recusou. Deve ter inclinado a cabeça para indicar que não sabia porque eu perguntaria uma coisa dessas. Entendo. Acho que não tenho escolha, então. Não é que não me tenha ocorrido tentar trazer um governante para minha equipe. No entanto, julguei que era muito perigoso deixar essa coisa por conta própria. Se não me obedecesse, eu teria que esmagá-la na hora. Bem, foi um relacionamento de curta duração. Adeus. Com um movimento rápido do meu braço, esmaguei o indivíduo. Governante ou não, não estava vivo há muito tempo. Incapaz de resistir ao meu ataque, morreu quase instantaneamente. Ou pelo menos era o que eu pensava. Mas o ataque à rainha continuou. Um ataque que corroeu a alma diretamente, algo que nenhuma habilidade deveria ter sido capaz de fazer. Eliminei a fonte do ataque, mas a agressão persistiu. Não sei que tipo de truques usou, mas isso significa que não estava morto. Desde então, tenho andado atrás dele por todo lado. Tenho feito isso apesar de estar em enorme desvantagem, já que o indivíduo é um mestre da magia de teleporte. Além disso, há indícios de que ele consegue rastrear meus movimentos. Mesmo com o domínio sobre os parentes, só consigo ter uma vaga ideia de onde a rainha possa estar, quanto mais dessa criatura. Não há nada mais inútil do que perseguir algo que você nunca poderá alcançar. E fazer algo que eu sei que é inútil é incrivelmente cansativo. Entretanto, perdemos não apenas os subordinados da rainha, mas até mesmo minhas próprias Taratects marionete. Seria perigoso continuar guerreando contra essa coisa. No entanto, a importantíssima rainha continuava sendo atacada, sem ter como escapar. Então a rainha morreu. Eu já sabia há algum tempo que esse era o resultado mais provável,
Mas quando de fato perdi uma das minhas rainhas, isso abriu um buraco no meu coração. Um dos meus parentes, que lutou ao meu lado por tantos anos, se foi. Foi uma perda enorme. Fui até a camada mais baixa do grande labirinto Euroi, onde a rainha morreu. Mas eu não consegui encontrar o corpo dela em lugar nenhum. Minha alma estremeceu. Uma raiva intensa, que eu não sentia há tempos, queimava em meu coração. Nunca. Eu jamais o perdoaria por isso. Vou destruir essa coisa, e não apenas porque ela voltou suas presas devoradoras de alma contra mim. Felizmente, esse ataque é muito mais fraco do que o ataque contra a rainha. Até mesmo minha alma, já à beira da morte, consegue suportar isso por enquanto. Parece que você está tendo bastante dificuldade. Na camada mais baixa, um dragão da terra falou comigo por telepatia. Era o guardião desta área, o líder dos dragões da terra, o dragão da terra Gakia. Atrás dele estavam alguns dos mais fortes entre os já poderosos dragões da terra. E eu senti uma hostilidade feroz emanando deles em minha direção. E se eu estiver? Você sabe que se interferir comigo estará violando o pacto, não é? Esse foi um acordo entre você e nosso Lorde. Obedeceremos às ordens do Lorde, é claro, mas infelizmente não recebemos ordens para não nos opormos a você. Lembrei-me de Gully, o Lorde dos Dragões da Terra. Claramente, ele não disciplinou seus subordinados adequadamente. Que astúcia! Então, o que te faz querer tanto lutar comigo a ponto de desobedecer até mesmo às ordens do seu Lorde? Você não concorda que já é hora de eliminar os mais velhos? O que isso quer dizer? Um novo vento sopra. Você é a besta divina ancestral. Nós, os anciãos, não deveríamos nos retirar deste mundo para dar lugar ao novo? Será que o novo vento de que ele tanto fala era aquele indivíduo com quem eu estava lutando? Você está brincando. Então o que, depois, deixamos tudo nas mãos dos novatos? Foi assim que chegamos a essa situação. Por que mais alguém tão velho quanto eu teria que se envolver? Se for esse o caso, então não era uma piada. Ele sabia por que aquele indivíduo estranho havia nascido? Não havia como algo assim acontecer naturalmente. Presumi que havia um motivo por trás disso. Será que esses caras sabiam o que era? Besta divina ancestral. Não conseguimos entender por que você está atrás desse ser. No entanto, inferimos que você está encurralada. É esse ser que a encurralou? Ou estamos gravemente enganados? Eu sabia. Esses caras sabiam disso. Eles sabiam disso e tinham expectativas. Que tipo de indivíduo era aquele? A força desse ser é tão grande que ele conseguiu derrotar nossos irmãos. Você não pode simplesmente chegar atrasada e esperar feri-lo facilmente. Veja, esse é o problema com os dragões. Dragões, especialmente os dragões da terra, valorizam a força em demasia. Eles respeitam qualquer um forte, não importa quem seja. Mesmo que a força em questão estivesse sendo usada para matar seus próprios parentes. Tal força deve ser tratada com reverência. Esse ser, em especial, cresceu a ponto de ser capaz de derrotar nossos irmãos em tão pouco tempo. Reverência? Para aquilo? De jeito nenhum. Essas palavras escaparam da minha boca sem que eu as tivesse pedido. Isso me pegou de surpresa. O que eu acabei de dizer? Senti algo estranho, como se os pensamentos de outro tivessem se infiltrado nos meus. Estavam invadindo meu espaço. O ataque daquele indivíduo à minha alma estava me consumindo lenta mas seguramente por dentro. Eu, que governo sobre a gula, sendo consumida. Percebendo a ironia, não pude deixar de coçar a cabeça, irritada. Então? Vocês vão recuar ou não? Essa irritação acabou afetando minha atitude em relação aos dragões. Não o faremos. Nós também somos criaturas antigas, prontas para sermos destruídas. Não consigo imaginar um cenário mais perfeito para o nosso fim do que ganhar tempo contra a besta divina ancestral. Fale por si mesmo. Eu ainda pretendo devorar tudo.
Minha palavra valia como uma promessa. Dei um passo à frente para devorar os dragões da terra. Isso já faz algum tempo. É praticamente impossível perceber a passagem do tempo na escuridão do labirinto, então não tenho ideia de quanto tempo se passou desde que nossa batalha começou. Magnífico! O dragão da terra Gakia desaba. Eu poderia dizer o mesmo de você. Eles eram realmente magníficos. Apesar da enorme diferença de força entre nós, Gakia e seus dragões da terra me deram bastante trabalho. Além do adversário peculiar que estou enfrentando agora, faz muito tempo que não tenho tanta dificuldade em um confronto direto. Estou satisfeito. A luz se apaga nos olhos de Gakia. Sua longa vida finalmente chegou ao fim. Contemplo os restos mortais de Gakia. Eu não tinha nenhum apego especial a ele. No entanto, sabendo que um dos dragões ancestrais pereceu, sinto uma emoção difícil de descrever. Mas um dos anciãos se foi. É ainda mais doloroso porque foi causado por mim mesma. Liberto-me dessa emoção sem sentido. Ainda há algo que preciso fazer. Devo consumir os restos mortais de Gakia, assim como os restos mortais dos outros dragões da Terra. Como a batalha nos levou por toda a camada mais baixa, os restos mortais dos dragões que caíram pelo caminho estão espalhados por vários lugares. Por mais trabalhoso que seja, preciso ir buscá-los e comê-los. Deixar sobras para trás vai contra os meus princípios. Espere. Que estranho. Sempre tive esse princípio? Bom, tudo bem. Não. Isso não está bem. Isso não está nada bem. Meus pensamentos estão se distanciando cada vez mais do meu eu original. Sinto que algo está misturado à minha alma. É esse indivíduo que está comendo minha alma, a mesma coisa que eu sentia antes dessa batalha começar. Parece ter avançado significativamente durante a batalha. No entanto, algo parece diferente. Antes de começar a lutar contra os dragões da terra, eu sentia como se estivesse sendo atacada, mas agora parece mais que estamos nos fundindo. Estamos nos tornando um só. Não sei dizer se isso é bom ou ruim. Mas, nesse processo, as memórias do que torna essa indivídua única se fundiram à minha consciência. Uma reencarnada, outro mundo, e sua vida até agora neste. São apenas fragmentos, mas agora entendo como e por que o indivíduo atacou a rainha. Embora isso não signifique que eu tenha qualquer intenção de perdoá-la. Neste momento, não compreendo bem a minha própria situação. Eu sou eu, e ainda assim uma parte de mim não é, o que me faz questionar se sou realmente eu mesma. Não é uma sensação boa. No entanto, continuo funcionando normalmente, sem nenhum problema. Neste momento, não consigo dizer se estou conseguindo ou não preservar a minha própria identidade. E, no entanto, não me sinto muito desconfortável. O único pensamento que me vem à mente é um descontraído: bem, aposto que vai dar tudo certo. Talvez até mesmo a minha personalidade tenha sido alterada pelo ataque espiritual que estou sofrendo agora. Posso simplesmente me sentir eu mesma ainda, quando na realidade já fui praticamente devorada por completo. Para ser sincera, a parte de mim que acredita que tudo ficará bem me assusta. Mas ficar obcecada com isso não vai me fazer bem nenhum. Claramente, não comer os dragões da terra não é uma opção para mim agora. De qualquer forma, estou com fome, e considerando os efeitos da gula, sem dúvida seria melhor comê-los mesmo assim. Então não há motivo para hesitar. Hora de comer. Certamente que não. Alguém responde ao meu solilóquio. Ao me virar, vejo Gully ali, com uma expressão preocupada. O homem moreno que alguns chamam de preto, o administrador Gully de Stodies. Um dos deuses que controlam o sistema deste mundo. Qual delas você é agora? Ele pergunta sucintamente. Penso por um instante antes de responder. Com qual delas eu pareço ser? Estou respondendo a uma pergunta com outra pergunta, mas não tenho outra escolha. Porque eu mesma não sei a resposta para o que ele me perguntou. Ambas e nenhuma ao mesmo tempo.
Vocês se fundiram de tal forma que não consigo mais dizer se são uma ou outra. Embora sua consciência pareça estar mais próxima de Ariel. Au, cara, você acha mesmo? Coço a cabeça com um sorriso. Eu já imaginava isso, mas quando alguém me diz, não consigo evitar pensar, oh, uau, sim. Seu tom, no entanto, se assemelha mais ao da outra. Sim. Já que estou falando nisso, acho que meus pensamentos também estão pendendo para esse lado. Caso contrário, duvido que eu conseguiria ser tão otimista. A minha versão antiga era cautelosa, até mesmo covarde. O fato de eu estar passando pelo processo de deixar de ser eu mesma e ainda assim simplesmente suportá-lo é uma boa prova disso. Então, o que você pretende fazer agora? Não sei. Eu realmente não. Agora que nossas almas se entrelaçaram tanto, provavelmente seria tarde demais mesmo se eu destruísse o corpo real da outra agora. E o maior problema é que eu ainda não tenho ideia de como derrotar aquele corpo. De alguma forma, ela revive mesmo se eu a matar, e como ela tem teleporte, não seria muito fácil capturá-la. A única razão pela qual consegui capturá-la antes foi porque tive sorte e porque o corpo principal é uma tola. Não consigo pegá-la perseguindo-a, e mesmo que conseguisse, não conseguiria matá-la de verdade. Mesmo que pudesse, não acho que conseguiria voltar a ser como era antes. Nem sei se a corrosão iria parar. Estou cercada por todos os lados. Honestamente, eu já perdi praticamente tudo. É 50% de chance de eu ainda manter meu senso de identidade, mas não sei se posso sequer dizer isso se já não sou mais eu mesma. De certa forma, o ser conhecido como Ariel já foi alterado. Ela pode já ter desaparecido. Eu não diria que Ariel está morta. Ainda conservo meus sentimentos e memórias como Ariel. No entanto, meu processo de pensamento é muito diferente de como era antes. Dadas essas circunstâncias, posso realmente dizer que ainda sou eu? É uma pergunta que não tem resposta certa. Gully, o que é um reencarnado? Deixando de lado esse difícil exercício mental, em vez disso, faço a Gully uma pergunta cuja resposta ele deveria saber. Acho que a melhor maneira de descrevê-los é como convidados que foram trazidos a este mundo pela administradora D. Trazidos, é? Algo em mim resiste a esse conhecimento. Tudo o que sei sobre a administradora D é o que ouvi do Gully. Segundo ele, D é uma deus com muito mais poder do que Gully. E agora, em um momento como este, essa deusa acolheu deliberadamente novas almas de outro mundo. Talvez D estivesse tentando invocar um novo vento neste mundo, como disse o dragão da Terra Gáquia. Para mudar o destino deste mundo enquanto ele caminha a passos largos para a destruição. Bem, eu não sei o que D estava pensando, e não me importo. Vou me vingar, só isso. Lutarei contra essa indivídua mais uma vez. Isso é tudo. Qual a probabilidade, em sua opinião, de eu permanecer, Gully? 50% para cada lado, de fato. Neste ponto, nem mesmo eu consigo mais separar suas almas. De qualquer forma, acredito que sua existência continuará de alguma forma, mas não consigo imaginar qual será essa forma. Entendo. Parece que nem mesmo aquela que luta com sua alma consegue mais impedir a fusão de sua própria vontade. Não sei quais pensamentos sairão vitoriosos. Você pode até se tornar uma pessoa completamente diferente quando a fusão estiver completa. Espero que isso não aconteça. Quero preservar o máximo possível de mim mesma e resistir ao máximo que puder. Bem, permita-me compensar os problemas que meus subordinados lhe causaram. Vou enviá-la ao local onde aquela criatura está. Diante dessa oferta, fiquei boquiaberta por um instante. Tem certeza de que está tudo bem? Mesmo quando claramente conta com o apoio de um administrador? Não, não está tudo bem. D me instruiu especificamente a não interferir nos reencarnados. Indiretamente ou não, D pode decidir me punir por colocar uma reencarnada em uma situação difícil. Parece que me dar uma mãozinha é ainda mais perigoso para Gully do que eu imaginava. Então por quê? Gully me interrompe.
Mesmo assim, eu gostaria de ajudar a filha da minha velha amiga, se puder. Você está se fazendo de difícil, hein? Será que você nunca vai mostrar esse seu lado para Lady Sariel? Diga o que quiser. Gully começa a conjurar o feitiço de teleporte. Mas volte viva. Serei cuidadosa. Quer eu ganhe ou perca, não sei se continuarei sendo eu mesma. Mas eu preciso vencer se quiser prosseguir. A magia de teleporte de Gully se ativa, me enviando para um lugar diferente. Quando chego, me deparo com uma espécie de campo de batalha. Essa indivídua estranha está bem diante dos meus olhos, causando estragos na vida de alguns humanos. Desculpe interromper a sua diversão. Peço sinceras desculpas por interromper o que quer que esteja acontecendo aqui. Vou ter que te pedir para morrer agora, ok? E então eu declaro guerra. Oh, acabei de perceber. Esqueci de comer os dragões da terra. Personagem: Ariel, a Origin Taratect. A besta divina ancestral, a Lorde Demônio e a governante da Gula. Ela é, na verdade, a Origin Taratect, a progenitora de toda a espécie de Taratects, monstros-aranha. Todos os Taratects são seus parentes e descendentes, diretamente descendentes dela, e suas almas estão todas conectadas a ela. Contudo, um de seus descendentes revelou-se uma reencarnada de outro mundo e se rebelou contra ela. Essa indivídua usou a conexão mútua para lançar um ataque sem precedentes diretamente contra a alma de Ariel. Seus esforços para resistir levaram a que, essencialmente, ambas devorassem as almas uma da outra, até que começaram a se fundir. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, o próximo capítulo, é claro, se o mesmo já tiver sido lançado. Ou um vídeo recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.